Boa noite, amados irmãos. Saúdo a todos com amor, com a graça, com a paz e as infinitas misericórdias do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu convido a todos a abrirem suas Bíblias na carta de Judas. É o penúltimo livro do Novo Testamento, antes do livro de Apocalipse. Judas, como nós sabemos, não tem nenhum capítulo, são apenas versículos. Livro de Judas. Vamos ficar de pé para acompanharmos a leitura bíblica pelo qual está inserida a nossa mensagem. Judas, a partir do versículo 17 ao versículo 23. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Judas 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Amém. Amém. Podeis sentar, amados. Meus amados irmãos, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 6, nos diz o seguinte: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Todos nós sabemos que a humanidade está caminhando para o fim. Porém, muitos estão despreocupados com esta realidade. Muitas pessoas estão sonhando com um mundo melhor, com uma nova perspectiva de vida, mas pouco têm lembrado que uma vida sem Deus não é vida. Uma vida que não busca fazer a vontade de Deus não é vida para se viver. Jesus fala aqui nesse texto de Mateus 24, versículo 6, que para vir o fim, haveria muitos sofrimentos, inclusive guerras, epidemias, fome, peste e tantas outras coisas. Mas alguém pode estar dizendo, ou dizer: guerra sempre existiu, fome sempre existiu, epidemia sempre existiu. Até que nós podemos concordar com esta afirmação. Porém, também nós podemos perguntar: e como é que se encontra a situação do mundo atual? O mundo vive em paz? Talvez muitos tenham se assustado com os fatos que têm abalado o mundo nos dias em que vivemos.
as epidemias, as guerras, a fome e tantas outras coisas. E cada vez mais nós podemos ver que estes sinais estão cada vez mais intensivos. Vidas têm sido sucumbidas, mas muitos ainda estão vivendo com uma falsa esperança. Muitos cristãos também, infelizmente, estão vivendo suas vidas como se Cristo não fosse voltar. Têm se dedicado apenas às suas vidas. Acham que a obra de Deus que realizaram até o presente momento já é o suficiente. Mas, amados irmãos, uma coisa nós temos que entender: que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele nos diz o seguinte: todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O texto não fala que prestaremos contas apenas da nossa espiritualidade, apenas. Mas o texto mostra que nós prestaremos conta também pelo uso do nosso corpo, que muitas vezes, de uma forma sonolenta, de uma forma cansada, muitas vezes nos impede de vir adorar a Deus junto como nós estamos reunidos nesta noite. A palavra de Deus nos ensina que para servirmos a Deus não é estar apenas em casa, cultuar sozinho, ou simplesmente assistir uma pregação, ou como muitos falam, um recado de Deus, como se Deus mandasse recados. Deus não manda recados, Ele manda que pregue a sua palavra. Servir a Deus é mais que uma simples devoção. Servir a Deus é estar juntos em comunhão, cultuando a Deus. A Bíblia nos mostra, amados irmãos, que lá no Salmo 133, versículo 1, diz o seguinte: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. João também diz o seguinte, na sua primeira carta: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, aí sim temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A igreja, amados irmãos, deve voltar às práticas, graças a Deus, de se reunir, de cultuar a Deus de forma coletiva. Quando nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, diz que a igreja só tinha crescimento porque eles estavam unidos ali com um só propósito. Diz lá em Atos capítulo 2, versículo 42: e perseveravam na doutrina dos apóstolos
e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o versículo 47 do mesmo capítulo do livro dos Atos, capítulo 2, versículo 47, diz que, como resultado, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. No dia de Santa Ceia, amados irmãos, é mistério, cada um de nós como cristãos, fazemos uma avaliação da nossa vida diante de Deus. Como anda a nossa vida com Cristo? Será que nós apenas estamos vivendo uma crença nominal? Ou vivemos uma crença genuína e verdadeira? Uma fé que é capaz de transformar até os montes, como disse o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos exorta, amados irmãos, lá é um texto bastante conhecido, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Quero chamar a atenção no final deste versículo, que diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Que dia? O dia que Cristo voltará para buscar a sua igreja. Que dia é esse que vai se aproximando? É o dia da volta de Cristo, onde as trombetas soarão e a igreja subirá. Será, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que vivemos de forma que a qualquer instante pode soar a trombeta de Deus e nós subiremos para os ares ao encontro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você tem essa convicção que você vai subir junto quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja? Se não tivermos uma vida compromissada com o Senhor aqui na terra, e se não queremos ter comunhão com a igreja aqui na terra, e ainda se acharmos que já fizemos tudo em comunhão com Deus, na frente de um aparelho de TV, e ainda se acharmos cansativos estar na igreja durante 2 horas de culto no domingo, como suportaremos uma eternidade, um culto ao soberano Deus que está nos céus? O fim daqueles que perseveram nesta verdadeira fé é viver uma eternidade com Deus. Serão glorificados e cultuarão o seu nome para sempre. Você está preparado para a eternidade? Você tem vivido de uma forma esperançosa que daqui a pouco, pode até não terminar este culto, Jesus Cristo voltar e arrebatar a sua igreja? É hora, amados irmãos, que todos nós devemos firmar cada vez mais o nosso compromisso com o Senhor, pois o fim está próximo. O mundo, os sinais têm mostrado esta realidade no nosso dia a dia. Não vê quem não quer ver, ou não enxerga quem está cego. Você está preparado realmente para habitar eternamente com o Senhor? Você tem se preocupado em juntar os tesouros e valores aqui neste mundo, esquecendo que o seu maior tesouro deve estar na eternidade?
O mundo pelo qual nós estamos vivendo, ele está, podemos dizer assim, como uma bomba relógio. Ele está pronto a explodir. Você quer estar no meio desta explosão, por amar tanto este mundo, se apegar tanto às coisas deste mundo? Deus já falou por intermédio, falou na época do profeta Amós, lá no capítulo 4, versículo 12, para o povo da sua época, para Israel, que era o povo de Deus na sua época: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E a mesma mensagem continua para os nossos dias: prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu Deus. Por isso, a mensagem desta noite que eu quero compartilhar, amados irmãos, com todos, é a seriedade do tempo em que estamos vivendo. A seriedade do tempo em que estamos vivendo. Que horas são no relógio do mundo? Como nós devemos viver o momento histórico atual pelo qual nós estamos vivendo? Como ser cristão quando o cristianismo é tão questionado em nossos dias? É necessário sabermos o tempo em que estamos vivendo. E a Bíblia apresenta características que o tempo atual, nós estamos vivendo o último tempo. É necessário saber mais sobre o valor das verdades para o tempo em que estamos vivendo. É necessário saber que há perigo em permitir que a influência do inimigo nos desvie da verdade para o tempo em que estamos vivendo. E aqui nesta pequena carta, Judas, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai nos mostrar 3 provas que nós já estamos vivendo no tempo do fim. Judas vai nos mostrar aqui em sua carta 3 provas que estamos vivendo no tempo do fim. Que provas são essas que Judas nos mostra aqui nesta carta que estamos no tempo do fim? Em primeiro lugar, versículo 17 ao versículo 19. Que nos diz assim o texto: vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. A primeira prova que Judas nos mostra que já estamos no tempo do fim é o amadurecimento do pecado na humanidade. O amadurecimento do pecado na humanidade. Com cerca mais de 6.000 anos de pecado, o mundo e seus habitantes estão maduros no pecado. As pessoas dos nossos dias deixaram de simplesmente descrer e passaram também a escarnecer.
Eu acho maravilhoso o que Judas diz aqui, alertando o povo de Deus. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, que diziam: olha, eu quero que os apóstolos de Jesus ensinavam, e eles receberam do Senhor Jesus Cristo. No último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Nós podemos ver nos nossos dias atuais, amados irmãos, será que nós podemos ver pessoas escarnecendo da palavra de Deus? As pessoas simplesmente deixaram de descrer e passaram agora também a escarnecer. Mas também, com cerca de 6.000 anos de história, o pecado revelou ou tem revelado sua verdadeira essência e suas consequências. Diz Judas também aqui que os escarnecedores, eles andam segundo as suas concupiscências. Mas também cerca de 6 anos de vida aqui na terra, está provado, está claro a todos que o pecado, ele é destrutivo e ele também é mortal. O pecado é como a semente mortífera que nasce no coração do homem, o qual vai destruir o homem moralmente e vai destruir toda a sua vida perante a sociedade. Segundo Judas, quem vive alheio à vida a Deus, causa brigas, contendas e divisões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Por isso que há tantas pessoas zombando, escarnecendo, não querendo aplicar a palavra de Deus em suas vidas, porque eles não têm o Espírito Santo de Deus em suas vidas. Prestem atenção aí que Espírito aqui está com letra maiúscula. Eles não têm o Espírito de Cristo, eles não nasceram de novo. Por isso há tantas pessoas insatisfeitas com as igrejas que estão pregando o genuíno, o verdadeiro Evangelho. Pessoas que estão causando divisões sensuais, brigas e tantas outras coisas. Meus amados irmãos, quem não tem o Espírito Santo de Deus é imoral, ele é inclinado à sensualidade, é todo pecado ligado ao sexo. E por isso nós podemos ver tantos escândalos dentro das igrejas, escândalos sexuais, que têm afastado tantos das igrejas. Mas pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Quem duvida da Bíblia e questiona a Bíblia, não tem o Espírito Santo, pois a Bíblia foi inspirada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Quem duvida, quem questiona a Bíblia, a palavra de Deus, não tem o Espírito Santo de Deus, porque foi o próprio Espírito Santo que inspirou homens santos, separados por Deus, para escrever toda a vontade de Deus para o homem pecador. Mas isso, amados irmãos, é coisa do passado, é coisa do presente e continuará até o fim,
até o dia que Jesus voltar. Abram comigo um texto, não desmarquem aí em Lucas. Vamos lá para o profeta Jeremias, para nós lermos um versículo e aplicarmos para ver se não é a mesma realidade das pessoas dos nossos dias. Jeremias capítulo 6. Jeremias capítulo 6. Vejam só, versículo 16 e o versículo 17. Nós sabemos que Deus levantou Jeremias para ser o quê? Um atalaia, um proclamador da palavra de Deus, no tempo de tanta perversão estava no meio de Israel. Veja o que é que Deus manda falar para o povo na época do profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, Jeremias 6, versículo 16: assim diz o Senhor, ponde-vos à margem no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e acharei o quê? Descanso para a vossa alma. Mas o que é que eles diziam na época do profeta Jeremias? Mas eles dizem, não andaremos. Versículo 17. Também pus atalaias sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, não escutaremos. Podemos ver esta realidade dos nossos dias, amados irmãos? Tantas pessoas fragilizadas, tantas pessoas sofrendo, e você mostra o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Olha, o evangelho é este. Ponde à margem do caminho, Jesus é o caminho. Perguntem pelas veredas antigas, aqueles que já experimentaram, aqueles que estão experimentando. Perguntem qual é o bom caminho, andem por ele, e achareis o quê? Descanso para a vossa alma. Mas muitos estão dizendo o quê? Não andaremos. Esta é uma realidade dos nossos dias ou não? Eu pus também atalaia sobre vocês. O que é uma atalaia? Pessoas para mostrar a verdade a vocês. Sobre vós, dizendo, estai atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem, que trombeta? Eu não quero saber de trombeta. Isso é coisa de crente. Jesus Cristo voltar? Não vai voltar. Isso é coisa de crente. Mas a trombeta um dia vai tocar. E os crentes, aqueles que estão perseverando, buscando uma vida de santidade, pois a Bíblia diz, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Eles serão tomados. Portanto, quando nós voltamos lá para Judas, ele está mostrando que os apóstolos, os santos apóstolos de Jesus, eles proclamavam estas verdades, eram as veredas antigas. O Evangelho, amados irmãos, é antigo. O Evangelho, os santos apóstolos pregaram, continua o mesmo. Tem aumentado a iniquidade, tem aumentado a rejeição, mas ele continuará o mesmo até Jesus Cristo voltar. Por isso que Judas diz aqui, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Então, amados irmãos, a primeira prova que Judas nos mostra que estamos no fim, eu creio que você também deve concordar comigo, é o amadurecimento do pecado na humanidade.
Mas também a segunda prova que Judas vai nos mostrar que estamos no fim, versículo 20 e o versículo 21. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A segunda prova que estamos vivendo, né, no tempo do fim, ou que o fim está perto, é de ver que Jesus está voltando e a maldade humana não diminui. As tendências para o mal crescem de forma absurda, de uma geração para outra, sendo imprevisível o tipo de mal que se cometerá no futuro. Não há ciência, não há nenhuma filosofia para consertar a sociedade atual, a não ser edificando-se na fé santíssima. Muitas pessoas têm colocado sua esperança na ciência e nas filosofias que o mundo aí está ensinando. Mas isso aí não tem como consertar a sociedade atual. Porque as tendências pecaminosas, ao invés de serem combatidas e destruídas, elas ultrapassam o limite praticado até pelos pais. E se os pais estão fazendo todo o mal, a tendência é que os filhos continuarão fazendo pior. Eu fico imaginando, amados irmãos, como será a nossa sociedade daqui a 10, 15, 20 anos, se Jesus não voltar. Tantas crianças dos nossos dias, se os pais não tiverem zelo, dedicação, está vivendo uma vida que glorifica o nome de Deus, e passando, ensinando, vivenciando diariamente isso para os seus filhos. Como será a sociedade daqui a 10, 15 ou 20 anos, se Jesus Cristo não voltar? A solução para nós cristãos, para os nossos filhos, para as futuras gerações das nossas famílias, é nós aguardarmos com a nossa família a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orando no Espírito Santo e transmitindo isso para os nossos filhos. Não pensem, amados irmãos, que o mal vai diminuir no mundo. É o contrário. Jesus Cristo ensinou. Abram comigo aí, não desmarquem Judas. Mateus 24. Mateus 24. Vou ler o versículo 3 até o 7. E depois do 10 até o versículo 13. Mateus capítulo 24. Veja o que é que diz. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Olha só, Jesus está reunido com os apóstolos, com os seus discípulos,
E eles perguntam: Senhor, dize-nos, quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aí Jesus vai dizer, versículo 4: Ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente, olha que coisa interessante Jesus disse aí. Certamente vocês vão ouvir também, sabe o quê? Falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em muitos lugares. Versículo 10. Nesse tempo, olha que coisa interessante, muitos hão de quê? De se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a poucos ou a muitos? A muitos. Agora preste atenção no versículo 12, viu? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha que Jesus diz, olha, a iniquidade não vai aumentar não, ela vai se multiplicar. O amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Mais adiante, versículo 21 e o versículo 22. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, o que é que aconteceria? Ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Porque, versículo 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não se engane com sinais, prodígios e maravilhas, porque os falsos profetas, é Jesus que está dizendo, surgirão muitos cristos e falsos profetas, operando grandes o quê? São pequenos? Grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mas os eleitos de Deus, eles não serão enganados, porque a palavra de Deus está gravada em seus corações. Eles possuem o Espírito Santo, eles não duvidam das Escrituras, eles estão orando com a fé santíssima no Espírito Santo. E nada pode enganar os eleitos. Se possível, enganaria até os eleitos. É uma possibilidade, mas não serão enganados nenhum eleito de Deus. Portanto, amados irmãos, a segunda prova que estamos no tempo do fim é de ver que Jesus está tão perto de voltar e a maldade humana não diminui, ela está cada vez mais aumentando, e vai continuar aumentando. Jesus Cristo disse que vai multiplicar a iniquidade de quase todos, o amor de muitos vai se esfriar, vão começar a trair uns aos outros, e tantas outras coisas irão acontecer. Não vos engane com as palavras desses falsos profetas, que estão omitindo estas verdades, dizendo que o mal vai cessar. Não vai cessar não, o mal vai continuar multiplicando, porque Jesus disse, está escrito,
Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Falsas promessas nós estamos vendo nos nossos dias. Falsas profecias. O mal virá, vai continuar se multiplicando, mas os eleitos de Deus, Cristo vai estar com ele em meio a toda e qualquer tribulação. Deus continuará conosco, nos fortalecendo na sua palavra. E Cristo será glorificado em nossas vidas, porque daremos um verdadeiro testemunho, seja em qual época ou qual for. O crente, Deus não livra ele das provações, das dificuldades, mas caminha com ele em meio a toda e qualquer tribulação, qualquer provação, porque Jesus Cristo diz: eis que estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Cristo vai continuar com a sua igreja, e a igreja é uma igreja gloriosa aos olhos de Deus. A igreja, ela já é vitoriosa, é um já, ainda não. Os escolhidos de Deus, Deus os conhece, que eles irão perseverar até o fim. Mas a terceira e última prova de que estamos perto do fim, que Judas nos mostra aqui em sua carta. Versículo 20, versículo 21 ao versículo 23, que diz assim: vós, porém, amados, edificando-os na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha o versículo 22, o que é que diz? E compadecei-vos de quê? De alguns que estão em quê? Na dúvida. Salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Judas diz: se compadeçam de muitos que estão na dúvida. Façam com que eles entendam, orem por eles, porque senão, se eles não crerem, o que vai restar para eles é o fogo eterno. Serão consumidos. Então a terceira prova que Judas nos mostra que estamos perto do fim é a tamanha degradação humana e o desinteresse do pecador para voltar-se para Deus. A terceira e última prova que Judas nos mostra que estamos perto do fim é a tamanha degradação humana e o desinteresse do pecador voltar-se para Deus. Amados irmãos, os dias que nós estamos vivendo, você vê alguma rede, algum canal aí televisivo, o governo aí, mandando clamar a Deus para cessar essa pandemia? Os homens estão colocando toda a sua esperança em quê? Numa vacina. Você já viu alguém se levantar e dizer: vamos orar a Deus, pedir que Ele use de misericórdia para conosco? Não. É só no homem, é só na ciência, é só na filosofia. A degradação humana, o desinteresse do pecador para voltar-se para Deus. É tamanho, amados irmãos. Para cair em pecado, amados irmãos, basta um momento. Portanto, para voltar-se a Deus, requer muito mais que um momento, requer toda uma vida. É preciso santificar-se na fé, orando no Espírito Santo. É preciso conservar-se no amor de Deus. Isso exige tempo, determinação e prazer de estar na presença de Deus. Para pecar, basta seguir a inclinação natural do seu coração. Mas para santificar-se, requer uma crucificação sobrenatural na nossa verdadeira natureza humana que existe ainda dentro de nós.
para obter a vida eterna. É preciso morrer para a vida temporal e jamais ressuscitar para ela. Por isso que Paulo diz lá no Colossenses: se já fostes ressuscitados com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, e a vossa vida está oculta em Deus. Para cair no abismo, amados irmãos, que separa o ser humano do Criador, basta um pensamento pecaminoso. Mas para tornar possível a restauração deste homem caído, foi necessário a morte do Filho de Deus para nos trazer de volta para Deus. Esse é o primeiro ato de misericórdia para com o cristão. Que o cristão espera pela misericórdia divina. Cristo em sua segunda vinda. Só assim, Cristo resolverá totalmente a degradação em que toda a humanidade caiu quando pecou com nossos pais, Adão e Eva. E esse dia está próximo. Paulo, amados irmãos, lá no capítulo 13 de Romanos, ele faz um alerta para a igreja de Roma e diz: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Tem muitas pessoas sonolentas dentro da igreja, estão dormindo o sono espiritual. Tem muitas pessoas fazendo um exílio espiritual, achando que pode ser crente sozinho em casa, sem compartilhar dos trabalhos da igreja, de orar junto com os irmãos na igreja, viver uma vida que glorifique a Deus, uma vida com os dons, desenvolvendo os dons que Deus entregou em suas mãos. Você pensa que Cristo não vai pedir conta dos dons, dos talentos que você recebeu da parte dele? Temos, amados irmãos, que nos, como diz aqui, viver uma vida de perseverança, para naquele dia, quando Jesus Cristo chegar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, também eu te colocarei sobre o muito. Mas aquele que recebeu um pouco e não desenvolveu nada para Cristo: apartai-vos de mim, servo mau, você não produziu nada, vai para o fogo do inferno. Quantas pessoas, quantos oficiais de igreja, quantos membros de igreja estão brincando disso, para estar pregando, para estar vivenciando um nome, um título, mas não estão desenvolvendo as suas funções, os seus talentos, os dons que Deus colocou em suas mãos. Deus não chamou para sermos infrutíferos, mas foi para o quê? Frutificarmos. Aquele que está em mim, disse Jesus, esse dará muitos frutos. Está lá em João 15. Eu sou a videira verdadeira. O dia está próximo, amados irmãos. Não precisamos dizer que os últimos dias estão diante de nós, pois já estamos vivendo o último tempo. É tempo de estarmos preparados para viver o último dia aqui na terra e para vivermos o primeiro dia lá no céu. Como crentes, devemos estar aguardando o fim da saga do pecado, onde será retirado todo o mal da terra. Temos que estar preparados para vivermos o último dia aqui na terra e vivermos o primeiro dia lá na eternidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não precisamos esperar os últimos dias, eles já começaram. Desde a época dos apóstolos, eles já ensinavam isso. Nesse último tempo,
temos que exercer fervoroso esforço a fim de buscar em Cristo o poder para vencermos todas as tendências naturais ainda do nosso coração pervertido, que ainda reside o pecado. Só em Cristo é que nós conseguiremos poder para enfrentarmos todas essas tendências pecaminosas. Não precisamos declarar que os últimos dias logo virão, mas eles já chegaram. Precisamos que a espada do Senhor, que é a sua palavra, penetre mesmo a nossa alma, vá lá na nossa medula, lá no nosso interior, mostre as nossas concupiscências, mostre as nossas paixões, nossos apetites carnais, a fim de que estejamos preparados para nos encontrarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, que virá nos revestir de imortalidade. Que promessa maravilhosa, amados irmãos, nós temos na Bíblia. A Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível. Pastor Rubens, falando sobre o culto que nós devemos prestar aqui a Deus, está lá em Abacuque, capítulo 2, que Ele está no seu santo templo. Cale diante dele toda a terra, porque toda a terra está cheia da sua glória. Mas como é que um Deus grande vai habitar em nossas vidas? Um Deus tão poderoso. Eu vou lhe mostrar agora como é que Ele vai estar com você, se você entregar sua vida a Jesus. Abram comigo, Isaías capítulo 57. Isaías capítulo 57. Nós sabemos que Isaías, ele é o profeta messiânico. Falou boa parte do livro falando a vinda do Messias. Isaías 57, versículo 15. Veja o que é que diz. Não sou eu que vou dizer, viu? É a própria palavra de Deus. Isaías 57, 15. Porque assim diz quem? O alto, o sublime, que habita o quê? A eternidade, o qual tem o nome de Santo. Habito no alto e santo lugar. Eu estou num alto e santo lugar. Olha o que ele vai dizer agora. Mas habito também com quem? Com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O que é uma pessoa contrita e abatida? Uma pessoa contrita é quando a pessoa reconhece a sua pecaminosidade, se arrepende dos seus pecados e clama a misericórdia de Deus para a sua vida. Senhor, eu não tenho para onde recorrer. Eu não passo de um miserável pecador. Isso é que é contrição. E o que é abatido de espírito? Humilhado. Pessoa que se arrepende, segundo o arrependimento de Deus, ele vai ser uma pessoa o quê? Humilde depois de todo o processo que Deus vai agir na sua vida. Deus habita com um contrito e abatido de espírito. Ele habita naqueles que já se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados, estão vivendo uma vida piedosa, estão uma vida de humildade, mostrando e vendo e sabendo que nele não há nada de bom, toda bondade só está no Deus Todo-Poderoso, pelo qual Ele entregou toda a sua vida e todos os seus cuidados. Isso sim, aí Deus diz, com esse eu habito. Mas aqueles que rejeitam, veja o que é que diz aí no mesmo capítulo, Isaías 57, versículo 20 e o versículo 21. Mas os perversos são como o quê? Um mar agitado, que não pode se aquietar,
cujas águas lançam de si lama e lodo. Olha o que é que Deus diz para os perversos, aqueles que não querem nada com Deus, não querem nenhum compromisso, querem viver na vida de perversidade. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Você pode olhar, amados irmãos, toda pessoa que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que não vive uma vida de humildade perante esse Deus maravilhoso, ele é uma pessoa inquieta, ele não sabe o que quer na vida, sempre está buscando mais para realizar algo que sua vida está pedindo, mas há um vazio no coração do ser humano, que só pode ser preenchido com a presença de Deus, com o Santo Espírito de Deus, que vai preencher e dar satisfação a toda a sua vida. Mas enquanto ele não estiver isso, ele vai viver aquietado, inquieto, como as águas do mar. O que é a água do mar? É aquela coisa, todo dia, vai e volta, é onda sobre onda, indo e voltando, nunca vai ter paz, vai viver sempre o quê? Inquieta. Pode ser que aparentemente ele pareça que tem até uma paz, mas não é a paz verdadeira. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Então, você quer ter paz de espírito, em dia tão turbulento que nós estamos vivendo? Se arrependa dos seus pecados, se abata, se humilhe diante de Deus, reconheça que você é um pecador ou uma pecadora. Você sem Cristo não é nada na vida, não. Apenas criaturas, os que rejeitam a Cristo, a Bíblia diz que terão vida eterna. Abram comigo aí, João 5. Você pode estar até pensando, esse pastor está conversando demais, eu vou concluir, viu? João 5. Olha o que Jesus manda que você faça. Você quer ter vida e vida eterna? Olha o que Jesus vai falar com você. João 5, 39 e o versículo 40. Ele diz: examinai o quê? As Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha o que Jesus vai dizer no 40. Já sabia da inclinação dos judeus. Contudo, não quereis vir a mim para terdes o quê? Vida. Por isso morrerei nos vossos pecados. Portanto, amados irmãos, essa é a graça maravilhosa de Deus. E quero finalizar essa mensagem de hoje, fazer a conclusão, dizendo o seguinte: reconheçamos a nossa real necessidade e aceitemos o auxílio que Cristo providenciou a todos ao morrer lá na cruz do Calvário, o qual prometeu para dar a vida eterna aos fiéis cristãos. Que o poder de Cristo, mediante o Espírito Santo, elimine a semente mortal do pecado nos nossos corações e nos santifiquemos para a salvação. Conservemo-nos sempre ligados a Deus por meio da oração, meditação em sua palavra, nos congregando e fazendo a obra de Deus, para que resistamos aos profanos efeitos do amor próprio e da tentação de pecar. Já disse certa vez Calvino, com certa ousadia: a mente humana, quando não ocupa coisas de Deus, ela é uma mente que é fascinante só para pecar contra Deus. E sempre estejamos, amados irmãos, nos congregando para adorarmos a Deus, sabendo que o grande dia
a volta de Cristo está mais próxima, como disse o apóstolo Paulo, desde o dia pelo qual nós cremos. Mas Deus está dando oportunidade a você, que ainda não se entregou verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo, para que Deus possa fazer parte da sua vida, habitar com você, ao contrito e abatido de espírito, ao arrependido diante de Deus, aquele que se arrepende dos seus pecados, e aqueles que continuará andando humildemente com esse maravilhoso Deus. Então, fica aqui, amados, que Deus abençoe a todos, que possamos como igreja sabermos que o dia de Cristo, ele está próximo. Nos santifiquemos, devemos viver como se fosse o último dia aqui na terra, para enfrentarmos o primeiro dia em uma eternidade. Sabemos que a eternidade nunca vai ter fim. Nossa mente humana é tão pequena que muitas vezes nós falamos coisas que não devemos. Então Deus abençoe a todos, e que Deus possa estar sempre arraigados, alicerçados nos corações de todos. Deus abençoe a todos, no nome de Cristo Jesus. Amém.